A impressão que passa é que o Flamengo acha que o jogo vai ser aquilo o tempo todo. Vai ter domínio, vai sair da marcação, nós somos melhores, a gente vai sair da marcação e o gol vai ser naturalmente. Pede um aqui, depois a gente faz outro e tal. O Serginho Chulapa, quando fala daquela Copa de 82, ele fala isso, né? O time era tão bom que às vezes a gente não ligava pro gol que perdia, porque sabia que daqui a pouco o Falcão ia botar alguém na cara do gol, o Sócrates, o Zico e tal. Então a gente não ligava. Só que às vezes a chance que a gente tinha era mais clara e depois não aparecia outra tão clara assim. E já tinha perdido o gol. Então acho que muitas vezes é o que acontece com o Flamengo, né? O primeiro tempo ontem, assim, cara, chegou uma hora assim que a gente vê o Flamengo quando meteu 2-0 no Corinthians em 2022, sempre conta essa história aqui, né? Um amigo corintiano falou que chegou num momento do jogo assim, no segundo tempo, que assim, ele não foi embora porque ele tem aquele hábito de ficar até o final, né? Aquela coisa do torcedor leal ali ao time, mesmo no momento ruim e tal. Mas ele falou que tipo largou o jogo para lá, porque assim, foi uma grande roda de bobo que o Flamengo fez com o Corinthians, botou na roda e tocando, 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 e só não fez mais gol porque o Gabigol perdeu o gol, o Pedro perdeu o gol, né? Acho que até o Felipe Luiz chegou a perder um gol cara a cara. É, mas era para ter sido uma goleada e tal. E o Cruzeiro ontem, ele falou que o jogador, ele falava do estádio, você viu a cara dos jogadores do Corinthians abatido, frustrado. E eu sempre lembro do Chico da Costa, quando ele jogou no Mirassol, naqueles 2-1 do Flamengo no Mirassol no passado, no Maracanã. Ele falou, cara, o Flamengo é um time que te frustra muito, que você sai para pressionar, eles saem da pressão. Você fecha todos os espaços de um lado, eles acertam a bola no outro, onde tem um jogador livre. Era isso, você via no estádio e no campo a frustração dos cruzeirenses, de não conseguir achar. O Flamengo tocava e tal, daqui a pouco estava 3-2, 4-3, vários ataques assim. O Que aí Cruzeiro foi pro alguém intervalo com errava. vaias, né, André? Foi... Exato, exato, porque eles tomaram um passeio. O primeiro tempo foi um passeio do Flamengo. Só que 1-0. O próprio Rafael Oliveira, na transmissão do Prime, ele falava Flamengo, domínio e tal, mas está só 1-0. O Cruzeiro ainda está no jogo. Inclusive a repórter, me perdoe, não lembro o nome dela, ela falou que a conversa do Arthur Jorge, os reservas falando, era vambora, vambora, tem jogo, vambora, tem jogo. Se tá 3-0, eles não falam vambora, tem jogo, ou iam falar só para dar uma força, né? Tipo, para dar um apoio. Mas num jogo não ia ter mais jogo. Acabou o jogo. Entendeu? É o que eu costumo falar aqui, cara. O Flamengo ele tem que ter um comportamento, às vezes, de autoridade, como, por exemplo, o Boca do Riquelme tinha. Do Riquelme e do Bianchi. Era uma coisa assim: eu tô com um porrete na mão e o jogo vai ser do jeito que eu quiser. Porrete é a bola. O jogo vai ser do jeito que eu quiser. Tinha a hora que o Riquelme acelerava e acionava os atacantes, tinha a hora que ele ia lá pro cantinho do campo, ficava cuspindo, aquele mania dele de ficar cuspindo no campo, e prendendo a bola. E vum, e vum, e vum, e vum, e vum, os caras vlapam nele, falta, aí bate curtinho, volta e vum, e vum, e vum, e vum, e vum. E ele administrava o jogo aqui, ali. Somente na Bombonera. O jogo era do jeito que o Riquelme quisesse. Não estou dizendo que tem que dar essa função para alguém do Flamengo, mas o Flamengo tem que ter a autoridade, cara. O Flamengo é o melhor time. O Flamengo é o melhor time dessa bagaça aí, cara. Melhor time do Brasil, melhor time da América do Sul. Acho que isso Não fica tem muito que. claro. Desculpa, André. Acho que isso fica muito claro quando o Flamengo mostra o tamanho da superioridade, não apenas nos jogos da Libertadores, que o Flamengo foi melhor que o Cruzeiro, em grande parte do jogo, acho que tirando aquele comecinho do segundo tempo do Maracanã. E no primeiro tempo, e se a gente parar para pensar, o Cruzeiro talvez seja o melhor time do Brasil.
com exceção do Flamengo, jogando o melhor futebol, né? Porque o Palmeiras Sim, talvez tenha os melhores jogadores ali, né? Mas apresentando o melhor futebol, e não só apresentando o melhor futebol, eu vou querer ouvir o Léo também, o André, inclusive em aproveitamento, desde que o Arthur Jorge chega, o Cruzeiro é o time de melhor aproveitamento. Então, enfim, você vê a força e a qualidade desse elenco do Flamengo, como faz o que fez com o Cruzeiro na Libertadores nesse primeiro tempo, né? exato. Botou o primeiro tempo no Maracanã e o primeiro tempo ontem é assim, ó. Eu sou melhor que você. Na bola, eu sou melhor que você. E o Boca, quando percebia que o adversário baixava a guarda, amigo, era só no queixo e na cara até derrubar. Derrubava no primeiro tempo, no segundo tempo era a festa da torcida, era o Riquelme tocando a bola e tal, fazendo graça. Tem que ter autoridade, gente. O Flamengo tem que entender a sua condição. Tem que entender a sua condição. E a autoridade é diferente de soberba. Aí é que está a questão. Aí é a chave da questão. Você não tem que ter soberba, você tem que ter autoridade. O time do Jorge Jesus tinha autoridade, porque tinha a autoridade dele na beira do campo que falava, depois ia lá cobrar, eu não quero nota artística, eu quero gol. É isso. Então, é conscientização dos jogadores, comando, quando não for no jogo do Jardim, fora isso, BAP, Boto, falou, olha só, a nossa diferença para os outros é grande. É grande. A gente aqui vai falar do Rossi, vai falar do Ayrton Lucas, vai falar de quem não jogou bem, o Carrascal, de repente e tal. Mas a verdade é que mesmo com essas coisas todas, com essas questões todas, é muito melhor que os outros. Já provou isso, botou o Cruzeiro no bolo. O Cruzeiro não viu a bola no primeiro tempo no Maracanã. Uma decisão de vaga da Libertadores, o Cruzeiro não viu a bola no primeiro tempo. Foi engolido. Ontem foi uma coisa assim, foi na imposição técnica e tática. Ali no Maracanã foi um abafa. Os caras estavam desesperados. Quando botava a câmera nos jogadores do Cruzeiro, os caras com o olho arregalado, assustado. Quem estava no jogo falou a mesma coisa, que não só o time, mas o ambiente, a torcida e tal, os jogadores estavam apavorados. Então tem que ter autoridade, pô. Tem que ter autoridade para se impor. Esse jogo aqui eu vou resolver, eu tô dominando, eu vou resolver no primeiro tempo, porque no segundo tempo vai bater o cansaço. O jogador tem que ter isso já na cabeça, já na corrente sanguínea. Não dá para ser diferente. O Flamengo tem que entender o seu tamanho, entender a qualidade do time que tem e se impor diante dos adversários. Se impor. Pela última vez eu vou falar isso. Autoridade, não soberba. Léo, quer comentar alguma coisa sobre essa ponta, essa questão que o André levantou? Não, é a questão de você aproveitar as oportunidades, o Alan. Até o próprio André colocou, se tivesse feito os gols, a gente estaria tendo aqui um outro debate, né? Olha como o time é fantástico. E um primeiro tempo realmente diferente, até muito melhor para mim do que foi no Maracanã, o de ontem. Né? Eu acho que o grande desafio do próprio Léo Jardim, dos jogadores também, que se mostram que estão querendo, né? Estão realmente se entregando nas partidas, é buscar esse equilíbrio, né, entre uma atuação do primeiro para o segundo e aproveitar essas oportunidades. E aí volta a falar, passa pelos pés dos jogadores. Né? Isso que o André falou de autoridade é você entrar em campo e falar, meu irmão, eu vou ter só essa oportunidade, eu tenho que matar. E aí tem a segunda, você pô, só vou ter mais essa e mata, e a terceira é aumentar o nível de aproveitamento. É isso que está fazendo a diferença. Porque as atuações realmente têm sido muito boas. Né? É preocupante essa queda no segundo tempo, sim, mas eu acho que dá para se corrigir, dá para se ajustar, dá para trazer um pouco desse primeiro tempo para o segundo tempo, né? E aí realmente aproveitando as oportunidades. Eu acho até que nem vai precisar, porque o adversário volta a dizer, um 3-0 ontem, o movimento do Arthur Jorge seria para não tomar o quarto, o quinto, para não impactar diretamente no jogo na terça-feira, não tenho dúvida disso. Até porque ficava claro, a imagem do banco do Cruzeiro estava morto no primeiro Não, tempo. tanto que, perdão, Léo, mas tanto que se você parar para pensar, quando sai o gol da virada do Cruzeiro, já não tem o Caio Jorge em campo, ele já tinha tirado alguns jogadores. Então, se ele tivesse preocupado só com a vitória, talvez ele não tirasse, né? Se fosse o jogo da Libertadores, eu duvido que ele tirasse o Caio Jorge, por exemplo, e outros titulares, né, no segundo tempo.
porque foi ali para tentar no abafo. Ele viu que o jogo estava uma trocação também muito grande, né, Alan? Acho que ele colocou o Neisa e o próprio Kenji, né, até para tentar, de certa maneira, ali no abafa, no coração, realmente achar o segundo gol. Né? Foi melhor o Cruzeiro, mas bem distante, né? Bem distante do que eu já vi esse Cruzeiro jogar, das equipes da equipe do trabalho do próprio Arthur Jorge no Botafogo, que eu acompanhei de perto. Então, fez essas trocas, tentando buscar a vitória, como bom treinador e corajoso que é. Mas o Flamengo fez um primeiro tempo realmente muito consistente, né? E aí, volto a dizer, é o desafio do Jardim e dos jogadores também, né? De buscar ser mais letal, aproveitar as oportunidades, né? Ir às redes com muito mais frequência, né? Principalmente nesses momentos de dominância do Flamengo. Passa muito a caminhada muito forte, buscar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, por isso, e volto a falar, tá nos pés do Pedro. Você não vai cobrar do Carrascal, por mais que seja atacante, não vai cobrar do Plata. Né? O Lino está até subindo um pouco de produção, mas ainda está engateando nessa questão de contribuir, ser um protagonista com os gols. A Arrascaeta ainda não está no seu 100%, é um cara que tem a decisão. Bruno Henrique por dentro não desenvolve, é muito mais por fora, numa condição de um time um pouco mais aberto para atacar o espaço, para se colocar na velocidade. Né? Uma hora ou outra vai contribuir com alguns gols, mas passa muito pelo Pedro. E aí é o próprio jogador ter esse entendimento, né, de se cobrar para que nos próximos jogos ele seja muito mais letal em aproveitar as oportunidades. Né? Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora e já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.